O setor elétrico caminha para implementar o Open Energy. É um modelo parecido com o Open Finance, que vai permitir o compartilhamento padronizado de dados dos consumidores com foco no consentimento do titular. A expectativa é facilitar a migração para o mercado livre de energia e aumentar a concorrência no setor. Assunto para a Joísa Dutra, nossa colunista da CNN Infra. Joísa, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer dividir tela com você. A gente olha para essas experiências internacionais, caso do Open Energy Initiative lá no Reino Unido, o Consumer Data Right na Austrália. Queria entender que lições a gente pode tomar exatamente dessas experiências internacionais para que se aplique esse Open Energy aqui no Brasil também. Boa tarde, Vitor. Muito bom estar aqui de novo dividindo a tela com você. A gente tem essa frase que até foi capa, se não me engano, da The Economist, que dizia "Data is the new oil". Esse "Data is the new oil", ele tem um dono, que a gente sabe, de acordo com as leis gerais, com a Lei Geral de Proteção a Dados. Legislações existem ao redor do mundo para tentar proteger o dado que pertence ao usuário. E a pergunta é, se esse dado que gera potencialmente valor pertence ao usuário, como é que o usuário pode se apropriar desse valor? O que está sendo colocado aqui é que o setor de energia está querendo democratizar o acesso ao dado. Democratizar o acesso desde que haja o consentimento do usuário. Para quê? Para que no contexto da abertura, onde todos os consumidores potencialmente poderão escolher seu fornecedor, esse fornecedor possa desenhar, possa ofertar um contrato que seja adequado para esse usuário. Explico. Tem usuários que têm, sei lá, trabalham, digamos que um consumidor residencial, uma família onde todo mundo trabalha ou estuda durante o dia, a alternativa é consumir de noite, versus um outro em que trabalha de casa e que poderia, por exemplo, suavizar o seu consumo e consumir mais naqueles períodos onde a energia é mais barata. Para entender qual é o contrato que pode ser oferecido para cada um deles, esse comercializador varejista que vai oferecer os contratos precisa entender, precisa conhecer o perfil de consumo. Hoje, este perfil de consumo é basicamente de conhecimento da distribuidora que oferta não apenas o serviço de rede, mas a energia elétrica. Estou falando de consumidor residencial, mas essa realidade também se aplica aos usuários comerciais e industriais. Bons contratos dependem de conhecimento do perfil de consumo desse usuário. Open Energy vem aqui para democratizar o acesso a esse conhecimento, desde que haja consentimento do usuário. Pois é, né, Joísa? A gente acompanha esse impacto no barateamento do crédito e, evidentemente, também na ampliação da concessão de crédito pelas instituições financeiras, pelas fintechs. Eu queria entender exatamente se a gente já consegue mensurar em dados o impacto para esse consumidor, principalmente esse consumidor do residencial, um consumidor pessoa física, que não tem um consumo muito ostensivo de energia. A partir da implementação do Open Energy, a gente já consegue mensurar qual deve ser esse impacto na conta de luz? Nós temos uma experiência muito bem sucedida no Brasil, que é a experiência do Open Finance. A gente vem do setor bancário concentrado, tivemos entrada, democratização, hoje são centenas de instituições atuando, e isso tudo conta com compartilhamento de dados, compartilhamento da informação do usuário através do sistema de Open Finance. Hoje, esse ecossistema ele já conta com mais de 750 instituições participantes, esses são os números, mais de 100 milhões de consentimentos e, pasme, algo como 10 bilhões de chamadas de APIs por semana. Então, são números superlativos e o setor elétrico vem para se somar a essa experiência. Como hoje a gente tem um universo de menos de 100 mil participantes ativos, que essencialmente consumidores comerciais e industriais, e a lei aprovada na reforma do setor em 2025 prevê que até o final de 2028, potencialmente todos os consumidores de baixa tensão, inclusive, poderiam contratar nesse ambiente livre. Então, hoje a gente tem mais de 90 milhões de usuários. É claro que não dá para imaginar que todos irão aderir e tudo mais, esse é um processo lento, mas a experiência do Open Finance mostra com a correta plataforma, inovação é possível, novos contratos, novos produtos, novos modelos de negócio. Aí você pergunta, e quanto ganha o usuário?
Bom, é difícil estimar nesse momento, eu estava tentando me propor, aceito o desafio de propor, mas bilhões de reais certamente, porque não apenas o consumidor pode se beneficiar de uma redução na sua conta, porque ele está contando com competição, ele tem diferentes alternativas para contratar essa energia, mas também porque este sistema ele vai responder melhor. Lembra daquele caso que eu falei que alguns consumidores com padrões de consumo mais flexível vão poder ajustar sua demanda? Isso vai trazer benefícios para o sistema hoje na operação, em resposta, por exemplo, a mudanças no tempo e tudo mais, ou crises, e também vão permitir que a gente adie investimentos que não eram necessários. Então, assim, estamos de fato falando de bilhões de reais de ganho de eficiência para esse setor. E isso conversa muito com uma notícia que você estava dando agora há pouco. Você estava falando do IPCA 15, falando que os números vieram melhores do que as previsões de mercado, mas dentre os vilões que você apontou, a energia elétrica continuava em segundo lugar. Essa liberalização, com a correta arquitetura de dados, pode mudar esse quadro para usuários de todas as classes. Que assim seja, né, juiz? A gente defende um mercado aberto, um mercado livre, mas eu queria fazer aqui o papel de advogado do diabo, perguntar se nesse período de implementação, principalmente para aquele consumidor de baixa tensão, uma migração em massa dos consumidores para o mercado livre de energia, esvaziaria teoricamente a base de clientes das distribuidoras tradicionais. Eu queria entender se a gente pode acompanhar algum tipo de impacto para aqueles que permanecerem, os que vão demorar mais para migrar, teoricamente, às vezes o consumidor mais pobre, ou se a gente pode acompanhar um movimento mais significativo de repactuação desses contratos, Joísa. Pergunta sagaz. O papel de advogado do diabo é sempre muito bom para tornar essa conversa aqui mais instigante. A lei que foi aprovada e que depende também de regulamentação e tudo mais, já tem um decreto anterior, ela está no caminho de determinar efetivamente as condições para que haja essa migração ampla. E, teoricamente, essas condições vão preservar a saúde financeira daqueles usuários que vierem a aderir depois. Isso é um ponto. Mas é preciso também criar os incentivos para que aqueles que podem efetivamente contratar no ambiente livre, para que eles venham a exercer essas condições. Porque a competição, ela depende de um grande número de participantes. Se o direito for dado a todos e poucos exercerem, é óbvio que a chance de benefício dessa competição é menor. Então, é preciso proteger quem precisa, proteger consumidores mais vulneráveis, que podem ganhar pouco com isso, com essa migração, mas fazer com que todos aqueles que efetivamente possam migrar encontrem as condições para buscar no mercado condições mais favoráveis. Você mencionou. Agora, por favor. Sim, vai lá. Por favor, não, de jeito nenhum, eu cometi a indelicadeza, achei que você tinha encerrado, por favor. Não, e para dar dinâmica aqui, tem um ponto importante aqui. Se o dado é o novo petróleo e a gente gostaria que o seu dono se apropriasse de uma parte dos ganhos, dos lucros dessa negociação, tem uma frase que eu vi recentemente que ela diz o seguinte: if data is the new oil, AI is the refinery. Então, no fundo, essa arquitetura que vem com o Open Finance, que agora a gente tenta estender para o conceito de Open Energy, já tem também para seguros aqui no Brasil, ela obviamente vai fazer uso de AI. E a forma como essa arquitetura vai ser desenhada, ela importa. E aí você trouxe a experiência internacional, acabei não referindo, mas tem uma experiência interessante que o Reino Unido está implementando, aprovou também em 2025 um Smart Data Act, Data Act, e tenta criar uma plataforma coerente para que não apenas o dado financeiro dos bancos, das seguradoras, o dado também de saúde, de energia elétrica, de combustível, de transporte, de logística, todos os dados de consumo do usuário possam encontrar caminhos de compartilhamento com sentido que vão, sim, gerar concorrência, produtos, modelos de negócios e entrada. Uma diferença.
Se no Open Finance nós estamos seguindo um caminho parecido com ele que está sendo desenhado pelo Reino Unido, no Open Energy essa não tem sido a escolha. Explico. No caso do Open Finance, a Associação Open Finance é uma entidade independente. Isso facilita enforcement, accountability. No Brasil, a escolha do Open Energy designou a CCEA como a entidade implementadora. Esse é um tema que está em discussão e vários dos agentes que têm contribuído nessas discussões através de consulta pública já sinalizaram. Talvez buscar uma entidade neutra facilite este processo. Voltando, AI is the refinery. Vamos criar uma refinaria eficiente para que o usuário, o dono do dado, possa ganhar com o seu compartilhamento. Esse dado são um novo petróleo, só não conta para o governo, porque senão eles vão transformar o Serpro, pelo menos tentar transformar o Serpro numa nova Petrobras, viu? Muito obrigado, Joísa. Sempre um prazer dividir tela com você, Joísa Dutra, nossa colunista aqui da CNN Infra. Obrigada, Victor. Vamos tentar criar condições para que não apenas o governo pense na transparência, mas que ele entenda o dado não é dele, mas ele pode ajudar a monetizar os ganhos dessa refinaria. Obrigada. É isso, obrigado a você.